pessoal, vamos continuar então aqui o nosso bate-papo, né, sobre pesquisação. E eu acho que, Rafael, um tópico interessante para a gente discutir agora seria a utilização, né, dessa metodologia de investigação científica, mas mais próximo do nosso campo, que é o campo pedagógico, na área educativa, né? Como é que tu vê essa utilização, né, da pesquisação no campo educativo? Então, Vitor, eu acho que a pesquisação dentro do campo pedagógico, né, dentro da educação, ele é uma estratégia que ela tem assim como principal função essa postura, né, reforçar a postura do professor como pesquisador, né, alguém que reflete sistematicamente sobre a sua prática, né? Ela ajuda então nós professores a sistematizarmos, né, o aperfeiçoamento da nossa prática pedagógica, né? Por quê? Porque ele vai nos dar instrumentos, vai indicar instrumentos e uma forma de postura científica de refletir constantemente sobre como que nós desenvolvemos a nossa prática, então sobre o nosso planejamento. Então, planejar o planejamento e nesse planejar o planejamento refletir sobre isso e sobre o resultado desse planejamento em termos de aprendizagem entre os nossas equipes, né? Nossas turmas, nossas equipes de aprendizagem. Então eu acho que essa é digamos, é daí que nasce a grande relevância da pesquisação para o campo pedagógico, para promover então esse aperfeiçoamento constante, né? do professor que vai usar alguns instrumentos, que eu acho que é importante então a gente comentar um pouquinho. Que instrumentos são esses? O seu diário de campo, né? A observação participante, que aí entra essa questão da pesquisação de que, bom, eu sou cientista e sou também um participante da prática, né? Então, esse dilema, que na realidade hoje está mais consolidado como não um dilema, mas como uma característica das ciências sociais, né? Porque trabalhamos com os seres humanos, né? Então a gente não pode diferenciar. A grande característica da não neutralidade da ciência. Quer dizer, não ser neutra não significa que ela não tenha rigor. Não. Então é essa a questão. Então a gente precisa ter um rigor no quê? No nosso trabalho em selecionar instrumentos de coleta de dados ao longo do nosso processo de exercício da docência, para que a gente possa, olhando esses dados, melhorar o nosso planejamento, a nossa forma de agir e melhorar os resultados que isso pode ter na aprendizagem. Primeiro na nossa, né? Porque como lembra o Paulo Freire, né, no Pedagogia e Autonomia, né? É aprendendo que a gente depois ensina. Então acho que a gente pode até fazer um exercício de inverter, né? A gente fala normalmente assim, ensino-aprendizagem. Eu já penso mais em aprendizagem e ensino, porque primeiro eu aprendo, mesmo que seja aprender sobre a própria circunstância de aprendizagem, né? Para aprendendo sobre essa circunstância eu conseguir interferir da melhor maneira possível para que o resultado seja positivo, represente assim aquele ser mais, né? Que a gente está querendo tanto para nós quanto para os nossos estudantes. Eu acho que o que o Rafael destaca é um grande campo, digamos, de atuação da pesquisa participante, né? Tanto na formação inicial, e aqui a gente pode pegar de licenciados, não somente o pedagogo, mas todo mundo que trabalha com a educação diretamente, né? Então, hoje existem pesquisas, por exemplo, da Santoro Franco, da Selma Garrido Pimenta, que colocam a pesquisação como a metodologia por excelência da formação do docente, principalmente quando no campo de estágio. Mas, para além disso, a pesquisação também participante vem sendo muito utilizada para a formação permanente dos educadores, ou seja, aquela formação que vai se dar quando o sujeito já está atuando profissionalmente, né, e vai estar com os seus pares no coletivo, né, nos campos onde vai estar atuando, visando justamente fazer esse processo contínuo de reflexão sobre a prática para visar melhorá-la e transformá-la, né. Então acho que isso são dois grandes campos de atuação da pesquisação participante. E Rafael, tu tens, eu sei que é colega do SEAD, tu tens também feito pesquisação, não tens? Sim, então, eu ia justamente pontuar então essa maravilha que é a gente poder então trabalhar com os pares, né, na docência compartilhada. Então assim, eu trabalhei com pesquisação no meu trabalho de conclusão, depois trabalhei no mestrado
E aí agora no doutorado eu estou fazendo um estudo de caso sobre a pesquisação. Porque assim, no campo científico, o David Tripp fala também que o que acontece? A pesquisação, ela tem esses ciclos de investigação-ação, que o Tiolan também fala que são o objetivo de ação, né? Então o Tiolan separa um pouquinho o objetivo de ação e o objetivo de conhecimento, né? Na realidade, a reflexão é contínua sempre, né? Mas tu tem então aquela transformação que a ação vai produzir, e o conhecimento que seria um estudo de caso posterior sobre aqueles epiciclos, né, de investigação-ação que tu desenvolveu com os teus colegas, né? Sejam eles estagiários, bolsistas, professores, né? No meu caso, então, eu fiz isso num programa de extensão, que é o programa Educom.Cine. Então a gente fez o quê? Fizemos 2 ciclos de um semestre, né, de investigação-ação, em que produzimos vários artigos, né, como resultado disso, que são feitos dentro daquela perspectiva da docência compartilhada. Ou seja, eu, como coordenador do programa, mas junto com outros profissionais que atuaram como oficineiros, junto com profissionais da escola que atuaram como a supervisora pedagógica, como professores que deram contribuições para o projeto, nós desenvolvemos então ciclos de investigação-ação em que a gente pensou sobre a prática, executou, né, aquela prática, viu os resultados, conversou discutiu sobre aqueles resultados para modificar um próximo ciclo, né? A prática foi modificada, aplicamos essa modificação, vimos a mudança e isso segue constante, né? Dentro desse programa de extensão, que também pode ser entendido, então aí vem uma outra questão, que é eu acho que essa questão é boa para a gente pensar, refletir a respeito, né? Que a extensão universitária, que é esse ato de tu ir lá, que se diz divulgar o conhecimento, né? O Tiolan também problematiza isso no sentido de que, bom, eu não consigo ir lá problematizar o conhecimento sem produzir conhecimento. Então, na realidade, a pesquisação, a extensão pode ser entendida como um tipo de pesquisação. Então, eu trabalhei nessa perspectiva e aí fiz um programa de extensão como pesquisação, inclusive eu levava paralelamente, né, projeto de pesquisa e projeto de extensão, e fiz o doutorado como sendo um estudo de caso que complementa esses epiciclos de investigação-ação que eu realizei como objetivo da ação, transformar. E o doutorado vai naquilo que o Tiolan fala que é o objetivo de conhecimento. É quando tu vai reunir tudo aquilo que tu fez posteriormente e aí vai fazer uma reflexão mais profunda, né? Vai ter tempo. Então, inclusive o Donald Tripp fala um pouco disso, né? De que para tu fazer uma pesquisação que não seja essa do professor pesquisador, né? Que é um exercício constante, tu teria que ter mais tempo, ela exige mais tempo, porque tu trabalha com 2 métodos, que é o da pesquisação como um todo e o estudo de caso que tem que ser feito posteriormente. Mas também não é para assustar ninguém, né? Foi no caso uma opção que eu fiz, né? Com relação a isso. Mas eu acho que uma coisa importante que eu trabalho hoje também, que é o que o Vitor comentou das formações serem pesquisação, né? Eu tenho como formador também, como professor que trabalho com formação continuada, né, dos colegas, principalmente na educação básica, eu tenho incluído nas minhas formações esse processo. Ou seja, a gente faz um processo formativo, mas ele tem que resultar em uma produção de conhecimento coletivo. Então, no caso do programa Educom.Cine, eu já tenho uns 10 artigos que foram feitos junto com os participantes que também são encarados como pesquisadores. Então eles produzem o artigo como resultado de conhecimento desse processo de investigação-ação, esses ciclos, né? Essa pesquisação, e cada vez eu produzo esse conhecimento com um grupo diferente, porque são atores diferentes que atuam em cada período de um ano normalmente, né? Então isso é muito interessante porque a gente vê também como que se quebra essa resistência que se tem muitas vezes do professor a produzir o conhecimento. Então a gente tem que, como professor, quebrar essa barreira. Nós, como professores, temos, por uma obrigação ética, né, não sermos apenas repetidores de um conhecimento, né, que é aquela coisa do embate entre a educação bancária e a educação dialógica, né? Então a gente não só repetir o conhecimento, mas nós temos condições de produzir, principalmente se a gente apostar
na docência compartilhada, se a gente fizer isso junto, né? E como que a gente vai fazer isso? Tem uma dica aí? Tem várias formas de se fazer docência compartilhada, né? Eu acredito que a pesquisação enquanto método de pesquisa, que como o Rafael bem levantou aí, pesquisa e extensão por meio dessa ideia de pesquisação pode estar convergindo, né? Eu acho que a primeira questão para uma docência compartilhada é tu ter coletivo. E isso é uma coisa muito difícil de se conseguir, porque demora tempo. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer pesquisação participante, seja numa escola, seja num outro espaço não formal de educativo, muitas vezes os sujeitos que recebem esse pesquisador da academia já estão, digamos assim, com o pé atrás, justamente porque aquele pesquisador da academia parece que vai lá só tomar o local como um objeto para ser estudado e não um local onde existem sujeitos, né? Que também têm as suas compreensões sobre a realidade, também têm seus conhecimentos e principalmente que estão ajudando a construir o contexto onde você quer investigar, né? Então, para mim, essa questão de uma docência compartilhada ou a própria ideia de que a pesquisa participante coloca que não pode existir uma separação entre um sujeito que conhece e outro que não conhece, para pegar Freire novamente, eu acho que isso é a grande sacada dessa metodologia da pesquisa, porque ela vai ser uma crítica fundamentalmente radical, justamente quanto àquela ideia de ciência que a gente estava falando anteriormente, né? Que é aquela ciência que é feita nos laboratórios por certas pessoas que são ungidas, que entendem da ciência e assim por diante, né? Então, o que a pesquisa participante ou a pesquisação colocam de radical dentro dessa ideia de uma nova forma de se fazer pesquisa é justamente a coletividade do processo de conhecimento ou a colaboração, né? Então isso eu acho que é algo de essencial. E pelos exemplos que tu traz, né, Rafael, a gente já consegue ver quanto campo de ação a gente tem para brincar com essa história de pesquisação participante, né? Nós falamos de formação inicial dos professores, quem vai nos estar assistindo essa videoaula, talvez se foi formado em pedagogia ou em outra licenciatura, talvez já tenha conhecimento sobre isso a partir do próprio estágio que vivenciou, né, no estágio supervisionado, na formação permanente, na extensão com pesquisa. Então, eu acho que a pesquisação participante tem se colocado nos últimos tempos, né, como uma metodologia de pesquisa muito próxima, digamos assim, e com potenciais muito grandes para nós da área do campo pedagógico, porque vai permitir justamente superar algumas formas de fazer ciência que a gente herdou da tradição positivista, que a gente herdou da ciência da natureza e que não cabe quando a gente quer transformar a realidade e fazer investigação coletiva com seres humanos, com homens e mulheres, né? Vai de encontro principalmente a não desperdiçar a experiência, né? Porque todo professor tem uma experiência. Então o Boaventura de Souza Santos fala, né, contra a pesquisação, então ela vai contra o desperdício da experiência. Então o que a gente pode dizer é que todos, né, nós temos experiência. Cabe a nós sistematizar a reflexão sobre essa experiência e vencer a barreira e o desafio para produzir conhecimento, que todos nós somos capazes. Por isso, eu acho que espero que as nossas dicas aí colaborem para que vocês que estão nos assistindo possam produzir conhecimento de qualidade e um conhecimento de origem social, que é feito por todos aqueles que estão envolvidos com vocês na pesquisa. Pensem nisso e mãos à obra.